mantido aqui na comissão e eu vou manter minha coerência e vou pedir a vistas, que é o que me resta regimentalmente aqui. Vista concedida a Vossa Excelência. Item 19 da pauta, que passa a ser o item 2. Projeto de Lei 4.293/2008, senhor Leonardo Pisciani e outros, que concede anistia aos ex-servidores da Administração Pública Federal, direta, autárquica, fundacional, exonerados em virtude de adesão a partir de 21 de novembro de 96 a programas de desligamento voluntário. Apensados PLs 4499/2008, 5149/2009 e 5447/2009. Concedo a palavra ao relator do projeto, o deputado Miro Teixeira, para proferir o seu parecer e voto. Pela terceira vez, porque a rigor já entrou, saiu de pauta, foi adiada a discussão. Houve aqui um acordo do qual eu não participei com o deputado Enio para ele voltar com uma proposta do governo, que eu penso que, eu não vou criar nenhuma espécie de constrangimento, mas eu penso que eu não devo ser o primeiro a falar. Claro. Saber então eu concedo a palavra ao deputado Enio Verri. Senhor presidente, em nome do deputado Miro Teixeira, primeiro vamos ao que nos une e depois o que nos separa. O deputado Miro Teixeira tem razão, e eu tenho que fazer um agradecimento público aqui ao deputado Edmilson, que também tem uma outra pauta que eu atingi hoje, o deputado Hildo Rocha, que nos ajudou, o deputado Manuel Júnior, que presidia a sessão nessa tentativa de construção de acordo. E também o deputado Miro Teixeira tem razão, no sentido que nós não conseguimos construir o acordo. E mais ainda, que me obriga aqui nesse momento a dizer que isso não foi por falta de interesse do deputado Miro Teixeira, da sua assessoria, ou do deputado Edmilson, ou da sua assessoria, ou então do movimento dos trabalhadores. Não foi. Então, esse é um primeiro ponto que eu preciso esclarecer, até para manter uma postura de honestidade com os nobres parlamentares que têm sido parceiro aqui nessa comissão. Nesse sentido, como não consegui articular suficientemente para isso, e vamos ter que votar essa pauta, eu vou me estender a análise aqui, porque defendo contra a votação desse projeto. Esse projeto, ele é um projeto antigo, tem um debate muito antigo no país sobre a questão do PDV, sobre a maneira como ele foi colocado. Entretanto, mesmo da maneira como ele foi redesenhada por parte do deputado Miro Teixeira, que faz uma construção nisso, a avaliação que nós temos, tanto da comissão, dos técnicos da Comissão de Finanças e Tributação, como da assessoria do governo, que isso causará um impacto bastante grande sobre o orçamento do país. Em específico, nesse item 19, até porque são funcionários do governo. Depois, o outro item que o deputado Edmilson trata é de outro setor, que são das estatais. Mas ele tem um impacto, mesmo da maneira como é desenhado, tem um impacto, e isso também cria alguns transtornos, lógico, de legislação. São funcionários que saíram em 96, 98, 2000, receberam, claro que no projeto do deputado Miro Teixeira ele se propõe a devolver esse recurso parceladamente, mas isso cria um transtorno geral. E no final sobrará um impacto. E dentro daquilo que nós colocamos até agora, que quando há impacto, nós votaremos contrário, às vezes votando contra concepções que esse deputado tem, mas em defesa do governo que represento, eu estou fazendo um apelo aos nobres parlamentares que votem contra esse projeto, levando-se em conta o impacto que ele tem, o princípio de legalidade dentro das normas da CFT, e em especial levando-se em conta o momento que nós estamos vivendo. Se nós estamos discutindo aqui as dificuldades de contratação de servidores, até em outros poderes, porque é o país que passa por essa dificuldade, como disse o nobre deputado Nelson, é o que nós estamos vivendo aqui. Então, com todo respeito ao deputado Miro, de quem tentou construir um acordo e não foi possível, mesmo assim, até porque eu não queria dizer isso, mas eu sou obrigado a dizer, há um impacto, e nós orientamos, se for possível, pedimos o apoio para o voto contrário a esse projeto, ou contrário ao relator. Presidente, agora sim. Deputado Miro Teixeira. E não estou me inscrevendo para discutir, eu estou agora sim falando como relator. Esse é um projeto do deputado Leonardo Pisciani. É um projeto de 2008. Nós estamos em 2015. De lá para cá, quantas vezes se disse, tendo em vista a situação financeira do país, não vamos apreciar. Então não se vai apreciar nunca.
Porque, aparentemente, a situação financeira do país sempre permitirá uma argumentação. Eu não considero sequer caótica a situação brasileira, não. Eu acho que o Brasil tem dinheiro escorrendo por entre os dedos. É que vai para bolsos amigos, é diferente. Mas dinheiro tem. Dinheiro tem à vontade. O projeto é absolutamente responsável. É responsável. Não existe aplicação automática. De lá, não existe a indicação sequer de quantos desejam voltar ao serviço. Não existe isso. E quando nós tivemos aqui a sessão em que se argumentou que poderia haver um acordo com o governo, que eu imaginei na sessão, aliás, cheguei a manifestar que não acreditava que acontecesse. Naquele dia ia ser votado e nós íamos ganhar. Então eu peço apenas aos deputados que mantenham o compromisso que estava naquele dia que nós íamos aprovar esse projeto. Esse projeto pode ir a plenário. Eu fiz 3 emendas aqui. Esse projeto já teve substitutivo em outra comissão, Trabalho e Serviços Públicos, se eu não me engano, fazendo adequações. E eu remeto também à necessidade de previsão orçamentária. O orçamento está em discussão. Se não for aprovado no orçamento recurso para isso, bom, não existe. Agora, o projeto pode estimular a aprovação no orçamento. E a discussão orçamentária é uma discussão também de prioridades, de compensações, não é? Deputado Marquesan, outro dia teve aqui uma discussão sobre o Rio Grande do Sul, não sei, Vossa Excelência estava aqui com toda a segurança, porque é um dos parlamentares mais assíduos em todos os trabalhos da casa. E era uma discussão que onerava o orçamento da União. E eu me posicionei favoravelmente àquela questão porque o governador do Rio Grande do Sul falou a verdade durante a campanha eleitoral. Ele disse que tinha uma grave dificuldade, que não ia dar aumento a servidor, não. Ele falou durante a campanha. E assim foi eleito. Isso é louvável. Eu não sei como anda a administração dele hoje, nada disso. Mas essa atitude de não mentir na campanha eleitoral mereceu apoio. Se nós aqui ficarmos numa visão de que nós somos, enfim, a verdade absoluta e que nada pode existir além do nosso pensamento, nós vamos o quê? Neutralizar o próprio poder legislativo? Nós vamos neutralizar a comissão de orçamento? Nós vamos neutralizar o plenário? Nós vamos ignorar o substitutivo que foi feito em outra comissão? Nós vamos ignorar as realidades da vida? Quantas pessoas já morreram ao longo desse tempo? Quantas pessoas já morreram? E o fundamento da minha primeira manifestação foi muito simples. É que a ninguém é dado aproveitar a própria torpeza. Isso é um princípio que vem lá de trás do direito da Roma Antiga e vem vindo até hoje. Isso está disseminado nos nossos códigos de diversas maneiras. Então, naquele momento, disseram aos funcionários: venham para a demissão voluntária, porque vocês terão aqui o melhor dos mundos. Agora, se não vier para a demissão voluntária, vai ser demitido. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Houve um constrangimento ilegal, a rigor. E não houve, na época, a capacidade de reagir, levando dirigentes à justiça. Não houve. Muito bem, passou. Eu não sou autor do projeto. O autor do projeto disputa voto comigo no meu estado, o deputado Pisciani. O mérito é dele, da apresentação do projeto, não é meu. É que eu percebi aqui uma causa, ao ser distribuído para mim, também não pedi a presidência da casa para distribuir para mim, ou a secretaria da casa para distribuir para mim. Não pedi, não. Agora, no momento que bateu na minha mão, eu verifiquei e me lembrei do drama daquele momento. Os que recorrerem ao noticiário da época vão ver a dramaticidade do momento. Eram intimidados. Se não aceitassem, estavam com inquérito administrativo, estavam na rua, os que não eram do regime jurídico único, estavam colocados ali, além das perseguições diversas. Bom, numa visão em que o Estado, em 2008, quando é apresentado esse projeto, já era governo Lula.
já era governo Lula. Isso vem lá de trás, mas persiste, continua no governo Lula. Não em todos os setores. Houve setores que anistiaram os demitidos da era Collor, por exemplo. No próprio Poder Executivo. Eu lhe afirmo que no ano de 2003, no Ministério das Comunicações, os dos Correios foram anistiados. Todos. Porque foram enganados, foram iludidos, foram pressionados, foram coagidos. Bom, nós tivemos aqui a pique de aprovar, a ponto de aprovar esse projeto. O deputado Enio pediu que se fizesse um acordo de procedimentos. Eu fiquei contra o acordo de procedimentos e não há qualquer agravo aqui a figura parlamentar do deputado Enio, não. É porque também já fui líder de governo. E governos são perversos. Quando líder de governo, eu estou falando de líder até de plenário, tem um entendimento sobre alguma coisa que contraria o governo, ele deve ir à tribuna e manifestar o seu ponto de vista e enfrentar o governo. Filo, como diria o Jânio Quadros, no projeto dos planos de saúde. Conseguir o apoio para a posição da liderança do governo contra uma posição do governo. Conseguir o apoio daqueles que eram oposição ao governo Fernando Henrique. Então, de repente, voltou todo mundo do PDT, do PT, do PCdoB, todos aqueles que fizeram oposição ao governo Fernando Henrique estavam ali incorporados à ideia diferente daquela que o próprio governo estava propondo, que contestaria a época do governo Fernando Henrique. É muito estranho isso. Como as ideias mudam dependendo de estar ou não no governo. Então, eu faço um apelo à comissão para que aprove. Isso não tem aplicação automática, tem a dependência da previsão de recursos orçamentários pelas emendas que eu faço, porque ninguém tem o monopólio também da defesa da responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal é compartilhada por todos nós. Todos nós aqui atuamos, mas não podemos ter essa visão especificamente voltada, microscopicamente voltada para o posicionamento contábil. Porque o posicionamento contábil pode favorecer até algumas atividades com as quais nós não concordamos. Eu seria capaz de enumerar aqui algumas. Eu agradeço a Vossa Excelência ter me lembrado que eu ultrapassei o tempo, mas eu repito, eu não sou autor do projeto. Eu não pedi para ele ser distribuído para mim. Eu não tenho, não estou lutando, não tenho o cadastro dessas pessoas. Não estou aqui lutando por votos, eu estou lutando por uma causa. Obrigado. Peço que mantenham o compromisso daquela sessão e aprovem o projeto. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, deputado Edmilson Rodrigues, aliás, deputado Marquesan Júnior e, em seguida, o deputado Edmilson Rodrigues. Presidente, deputado Miro, eu entendo aqui o apelo e entendo muito bem quando o deputado Miro, advogado e jurista, fala em causa e na sua, não diria volúpio, desejo de justiça que é normal a todos aqueles que militam e que estudam no direito, ou quase todos, né, deputado Miro, que militam e estudam no direito. No entanto, para mim me causa um pouco, fora a questão do apelo humano, por ter sido enganado, segundo as argumentações que o deputado Miro fala, não só a questão da repercussão orçamentária, mas a questão do ato jurídico perfeito. Nós sabemos do arcabouço jurídico que existe de proteção, e do meu ponto de vista, muitas vezes, na compreensão do judiciário, exacerbado ao servidor público e as dificuldades de desligamento de um servidor público. Então, me causa, assim, dúvidas de imaginar que um servidor público foi coagido a assinar
um programa de demissão voluntária, a receber valores, não sei quais quantias, vultuosas ou não, na época, para que ele saísse da sua atividade, para que ele abrisse mão das suas garantias e, ser enganado foi, não tenha conseguido ou não tenha ido, se houve a coação, ao judiciário buscar esse direito, a anulação desse ato, ou, enfim. Então, me parece algo absolutamente dentro de uma estrutura jurídica que preserva o ato jurídico, especialmente neste caso, onde não há fato novo, onde não há comprovação de prova ilegal, onde não há comprovação de nulidade, onde o judiciário já se manifestou ou não foi demandado para tal, nós, 20 anos depois... Permite? Claro, até para esclarecer. Por isso o projeto de lei. Sim, pois é. Por isso o projeto de lei. Se não fosse isso, não haveria da iniciativa do deputado Pisciani o projeto de lei. Sim, é justamente por isso que me causa estranheza atacar um ato jurídico perfeito 2 décadas depois e imaginar que possa ser do interesse público quebrar o ato jurídico perfeito, ignorar a decisão do judiciário ou o não apelo ao judiciário e nós efetivamente trazermos um servidor de 20 anos atrás, absolutamente fora das atividades do serviço público geral, para dentro de novo, como um estranho no ninho, alguém absolutamente, e não por sua vontade, evidentemente, nem por maldade, nem falando pejorativamente, mas absolutamente desatualizado das atividades que ele vai exercer para dentro do serviço público. Então, me parece, juridicamente, dentro do arcabouço, legalmente, do ponto de vista de interesse público, não me parece viável, deputado Miro, em nenhum aspecto viável, interessante, legal, que a gente proceda dessa forma. Então, eu deixo aqui muito mais dúvidas do que efetivamente afirmações com relação ao projeto. Deputado Edmilson Rodrigues. Bem, é coerente a argumentação do deputado Marquesan com os princípios que ele defende. Uma visão de mundo com a sua ideologia. Mas eu poderia argumentar que o que se tenta aqui, através do relatório do deputado Miro, é constituir um ato jurídico perfeito para consertar uma agressão à juridicidade relacionada aos direitos dos trabalhadores do serviço público, que foram, em alguma medida, ou pressionados ou convencidos por violências, às vezes nem tão explícitas, a aceitar um plano que era uma opção, entre aspas, porque há várias formas de constranger: assédio moral, a pressão psicológica, ou nós não vivemos no Brasil, que em pleno século XXI mantém o coronelismo na administração pública como uma prática cultural. Eu sou de uma capital de um estado. Até hoje, diretor de escola tem um poder enorme em relação a professor concursado. Sabe por quê? Você dar uma aula às 7h30 da manhã e ter que esperar 2 horas vagas para dar uma terceira aula, essa é uma violência institucional que ocorre se, porventura, aquele que não é nem subalterno hierárquico, é apenas administrado por um outro educador, em tese, educador, se olhar feio, ou se não for do agrado, ou se provocar alguma antipatia gratuita, como se diz no linguajar popular. Tem um movimento no Brasil todo de militares demitidos, no momento em que não exigia um crime qualquer, não, administrativo, por exemplo. No Pará é forte esse movimento. Eu tenho um vizinho, 50 e tantos anos de idade, com filhos, às vezes fazem até crítica à sua forma de ser. E eu sempre converso com
com as pessoas mais próximas. Ele é um lutador. Se envolveu em outro empreendimento, aprendeu outras técnicas, virou professor de uma área tecnológica importante, porque não pôde ser militar, exatamente porque o coronel decidia demitir. Mas hoje que não se pode demitir tão facilmente, você mora em São Paulo, mas tem um município lá a 600 quilômetros de distância. Ou você mora em Belém, vai para São Geraldo do Araguaia. Ah, você tem residência em Altamira, vai ficar no município de Altamira. Mas tem distrito de Altamira a mais de 1.000 quilômetros de distância. No estado continental como o nosso. Alguém vem dizer para mim que isso não existe no Brasil? Ah, existe lá no Pará, que é o norte, é o fim do mundo. Não me orgulho da política no Pará, não. Apesar de fazer parte dela. Mas São Paulo está aí com os Malufes representando a mais importante estado do ponto de vista econômico da federação. Tá certo? Então, nós temos que ter coerência, é verdade. E eu quero ter coerência. Eu quero ter coerência. Sinceramente, quando o pensamento conservador se expressa na crítica ao Fernando Henrique em certo momento, ou ao Lula e Dilma, mas no governo Dilma surgiu com mais força essa história de bolsa-terrorismo. A gente ouve até agora isso aqui. É bolsa-terrorismo. A própria presidente da República tem direito a bolsa-terrorismo. Ora, se o Estado violentou a dignidade humana, ele tem que pagar pelo crime que fez. Então, reconhecer e anistiar, por exemplo, alguém que resistindo à ditadura ilegítima, sanguinária, teve sua profissão interrompida, a sua vida digna, ceifada, vivendo distante da família em outros países, ou então as famílias que perderam o seu ente porque cometeram o crime de pensar e agir diferente. Nós vivemos num país em que Paulo Freire teve que morar fora, educar na África, no Chile, na Europa. Milton Santos podia dar aula na Venezuela, mas não podia dar aqui. Florestan Fernandes, e pode citar Serra também, o Fernando Henrique, por que não? Brizola, qual foi o crime que o Paulo Freire fez? Querer um país alfabetizado. Essa violência foi durante 20 anos de ditadura e o Estado tem que pagar pelo crime que cometeu. Mas se o Estado, democrático entre aspas, cometeu crime contra os servidores, não é uma continha qualquer para um país que é a 7ª economia do mundo em momentos de crise, é verdade, que deve ser base para negar um direito, porque esse direito, inclusive, não será imposto, porque o cuidado do relator, inclusive, é para que seja um processo conforme a necessidade do serviço público. O próximo projeto sobre PDV, eu sou relator. Aí eu peguei um argumento aqui. Eu vou, me desculpe, dentro do meu tempo talvez, já concluiu na frente. Mas eu queria ler aqui uma... Globo é socialista, pessoal? É anti-neoliberal? Não, né? Eu vou ler aqui. Petrobras contrata 7 vezes mais terceirizados que concursados. Veja como é importante aqui. Ao defender a gestão da Petrobras no embate com a oposição, nas CPIs abertas no Congresso, o governo cita a realização... Concluindo aqui. Edmilson Rodrigues, agradeço muito a sua Permite eu concluir essa leitura? Conclua, tá. Por obséquio. O governo cita a realização de 18 concursos públicos desde 2003, que fizeram dobrar o efetivo da estatal nos mandatos de Lula e Dilma. O número de concursados saltou de 40 para 86 mil servidores. Aí, no entanto, a participação desses concursados no total da força de trabalho da Petrobras caiu de 25% para 20% nos últimos 12 anos. Isto porque, no mesmo período, justificado pelas obras, serviços novos, é verdade, não estou aqui questionando, houve uma explosão na contratação de terceirizados, que saltaram de 121 mil para 360 mil, um acréscimo de 200%. Paro aqui, que a lista é longa, para dizer que isso se dá também na administração direta. Serviços terceirizados aos montes. Então, se há na lei esse cuidado para não estabelecer o impacto financeiro, por que o Estado não reconhece o seu erro? Até porque o que foi pago será ressarcido.
até 10% do salário ao mês. Por que então não reconhecer o erro e fazer justiça social? Obrigado. Deputado Enio Verri, para tecer as suas considerações aí por 3 minutos. Obrigado, presidente. Olha, claro que eu tenho algumas dificuldades de fazer com a eloquência e a competência do deputado Edmilson e do deputado Miro a posição. Agora, e é um bom discurso, a gente começar com Florestan Fernandes, Paulo Freire, é lindo. Né? Foi bom, viu, deputado? Mas vamos ser claros. Nós temos um país republicano, com todos os direitos assegurados. Entrando na concepção do deputado Edmilson, muito bem feita, o pessoal da Caixa Econômica que saiu, a maioria voltou por acordo com o sindicato, que entraram na justiça. É uma minoria que não voltou na Caixa. Por quê? Porque foram atrás. Na verdade, nós estamos fazendo uma lei para pegar um grupo de pessoas que estão há 20 anos fora, que tiveram oportunidade, através dos seus fortes sindicatos, e tem, todos da CUT, em sua maioria pelo menos, que foram atrás disso. Porque se nós tivermos o direito e a liberdade sindical, a organização, se nós tivermos o direito a entrarem na justiça, agora vamos criar uma lei para fazer isso? Me parece que essa é uma análise que nós estamos fazendo num campo que é justo, que isso aqui é o campo da ideologia, isso aqui é a casa desse debate. Mas nós não podemos deixar de analisar que não são alguns numerozinhos, e não são algumas continhas. Não são. Nós estamos falando de nós estamos falando de milhares, falando de dezenas de milhares. Não é uma coisa à toa. Falando de um impacto financeiro gigantesco. Então eu quero dizer o seguinte, que o discurso, né, é muito bonito, profundo até eu diria. Né? O deputado Miro, ele fala com propriedade, eu respeito a opinião dele muito. Entretanto, discutimos tudo isso numa comissão que não tem esse papel. E principalmente tentando resolver um problema que está dado, que nós não podemos apresentar uma solução, não aqui. Aqui não é o espaço a gente apresentar essa solução. É forçar um resultado, é forçar um encaminhamento que não é real, dentro daquilo que cabe à nossa comissão, que tem um impacto concreto, e que não é tão simples, eu não tenho tempo para ficar, mas olha, as pessoas estão há 20 anos, vão pagar com 10% do salário dela o que receberam? Uma boa proposta. Essas pessoas, as que entrarem, vão ficar mais quantos anos trabalhando? 5? 4? 8? Então pense bem, o efeito, elas não vão pagar, não tem como. Não há como, não há tempo para isso. Então não se trata de discutir se é justo ou injusto. É de dizer que há espaço nesse país de organização e de luta. Há espaço de reivindicações de greve tão frequentes. Ora, fazer uma lei para cobrir isso, me parece que não é a coisa mais adequada nesse momento. A defesa tem a palavra final? Por até 3 minutos, deputado Miro. Não preciso de tanto. Não preciso de tanto. Eu agradeço muitos argumentos contrários. Se eu não tivesse um argumento favorável, eu escolheria entre os contrários. Porque o projeto foi distribuído para essa comissão. Então, essa comissão é sim o foro para discussão. Senão, o projeto não teria sido distribuído para essa comissão. Primeiríssimo lugar. Além do mais, nós estamos diante de pessoas que não conseguiram pelos seus sindicatos aquilo que o deputado Enio disse que os sindicatos obtiveram. Como a Constituição não obriga ninguém a estar associado a coisa alguma, bom, tem gente que não está obrigada a ser associada a sindicato e por isso, então, não recebe aquilo que aqueles que estavam associados receberam. Que visão é essa? Eu gostei do deputado Marquesan, que ele saiu exatamente desse tradicionalismo, da visão contábil, porque essa aí está resolvida pelas emendas, e ele foi para a discussão de mérito, que eu acho que essa comissão tem que discutir sim. Agora, no momento que ele fez isso, e com a competência que tem, é porque ele viu que essa questão orçamentária estava ultrapassada. Mas essa comissão aqui fala da questão orçamentária. Eu sustento que tem que falar sobre o mérito. Sustento. E fico feliz de tê-lo ouvido. Lembrei-me do velho amigo pai dele, que era também uma pessoa que se confrontava essas práticas que não levam a nada, que não levam a uma boa representação do povo. Então eu insisto que nós voltemos àquele momento em que esse projeto estava aprovado nesta comissão, praticamente, quando o deputado Enio disse que traria um acordo. E eu, como já fui líder de governo, sei que isso nem sempre, ou quase nunca depende do líder, quase nunca. Depende de pessoas
que não vivem essa tragédia humana de que foi descrita aqui, mas que estão presas pura e simplesmente a uma discussão numérica. É o cidadão como unidade numérica. Isso não existe na minha visão sociológica, na minha visão política. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, Vossa Excelência. Não havendo mais quem queira discutir, vou submeter, declaro encerrada a discussão e vou submeter o parecer à votação. Senhores parlamentares que aprovam, permaneçam como se acha. Senhor presidente, eu vou pedir votação nominal. Então, tenho a impressão que isso é um rompimento do acordo. Porque eu não tenho. Nós estávamos aqui numa sessão com quórum absoluto, com a manifestação dos deputados para aprovar. Senhor presidente, então... eu não tenho, me desculpe, me parece que eu tenho sido absolutamente honesto quando consigo, não consigo, tenho sido muito claro, deputado Miro, eu estou dizendo, olhando para o senhor, que eu não fiz, em momento algum, nenhum acordo desse tipo. Deputado NVR, os acordos não são exclusivamente expressos. Vossa Excelência precisa do apoiamento de mais 2 parlamentares. Isso... Sem dúvida. Então eu peço se algum outro parlamentar pode me apoiar. Se não. Presidente, como eu tenho dúvidas, eu apoio o deputado Enio. Então, como? Ainda como última instância, pergunta a Vossa Excelência se Vossa Excelência retira de pauta o projeto ou mantém. Vamos à votação simbólica. Vamos à votação. Votação nominal, portanto. Não, nominal. Só vai votação simbólica inicialmente. Sim, votação... Perfeito. Em votação, parecer do relator. Senhores parlamentares que aprovam, permaneçam como se acha. São os contrários? Aprovado. Peraí. Presidente. Eu sigo o partido, mas eu sou a favor, porque o governo deu satisfação até agora sobre isso daí. Ok. Isso... Muito bem, agora não pode ficar nós, deputados do governo, sem ter uma satisfação do governo. Então, o meu voto é separado, mas isso é um absurdo do governo. Vai pedir verificação de votação? Não. Eu pedi verificação. O apoiamento. Tem que ter 2 parlamentares. Eu faço um apelo, se alguém pode me ajudar no apoiamento para pedir a verificação. Mas já foi. Mas... votação nominal não. Está precluso, já houve até manifestação de voto em separado. Bom, não há o apoiamento para verificação nominal. Declaro o projeto aprovado. O próximo... Presidente. Item 1 da pauta. O projeto de lei 5.638/2009 do Senado Federal, que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal do Vale do Anari, com sede no município do Vale do Anari, no estado de Rondônia. Com a palavra a deputada Tereza Cristina para proferir seu parecer. Deputado Rodrigo Martins. Sim. Para proferir o parecer em substituição à deputada Tereza Cristina. Antes, porém, o deputado Miro Teixeira quer fazer uso da palavra por não, apenas para justificar. Eu preciso sair. Agora, a deputada Tereza Cristina me pediu até para subscrever aqui